Bem-vindos. Esse vídeo que você vai assistir faz parte do projeto PHD. Para quem ainda não nos conhece, somos profissionais desenvolvedores de estratégias de educação e saúde. Fazemos parte de um grupo que conta com profissionais especialistas, qualificados, engajados em um grande projeto de educação à distância que privilegia o conhecimento focado na utilidade prática do dia a dia. Para tanto, desenvolvemos um método acima de tudo objetivo, evitando as informações repetitivas e muitas vezes inúteis, mas ainda assim moldado nas mais atuais bases científicas. Não se esqueça de, ao final do vídeo, dar um like para ajudar mais pessoas como você a terem acesso ao nosso material. E também, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos e para ter acesso imediato aos nossos projetos de educação. E é por tudo isso que faço um convite especial a você. Vem fazer acontecer, vem ser PHD. Meu nome é Carlos Alberto Marenga Júnior. Sou médico, tenho 34 anos de exercício profissional. Sou especialista em diagnóstico por imagem, com área de atuação em ultrassonografia geral pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia. Possuo também especialidades em medicina intensiva, medicina do exercício do esporte, com registro de qualificação de especialista pelo Conselho Federal de Medicina. Venho nesse nosso encontro dar o primeiro passo para compartilhar a minha experiência profissional, a fim de que você, profissional de saúde, seja capaz de utilizar essa ferramenta excepcional que é a ultrassonografia, com competência na sua prática diária. Nessa aula, vamos trazer os conhecimentos introdutórios para que você possa utilizar com habilidade e competência um aparelho de ultrassonografia. Isso é muito importante porque é preciso compreender e saber ajustar a ferramenta que está em suas mãos. O ultrassom ele é emitido por um equipamento chamado transdutor, que possui cristais excitáveis por efeito piezoelétrico. Esse efeito gera, por efeito de uma corrente elétrica, uma vibração dos cristais que produzem, então, ondas sonoras de alta frequência. Esse efeito tem dois sentidos. Da mesma forma, como quando o som retorna ao transdutor após colidir com o objeto, a energia mecânica das vibrações das ondas sonoras é transformada pelo cristal piezoelétrico em energia elétrica, que será interpretada na forma de imagem pelo aparelho de ultrassom. O som tem três propriedades físicas básicas. A velocidade de propagação no meio, que é inversamente proporcional à densidade e à compressibilidade do material exposto à onda sonora. Isso significa que quanto mais rígido e menos compressível o material, maior a velocidade que o som se propaga nele e vice-versa. Por exemplo, o som se propaga mais devagar no ar, um pouco mais rápido na água e muito mais rápido no osso. Vejam essa tabela ao lado. A diferença de velocidades entre o ar e o osso é enorme. Mas entre os materiais que compõem os tecidos moles do corpo humano, as diferenças são muito pequenas, se aproximando da velocidade do som na água. Já a frequência, essa não muda de acordo com o meio. Se mantém sempre constante e só será diferente se for alterada na fonte emissora. Já o comprimento de onda, esse sim, ele é inversamente proporcional à frequência que se adapta ao meio. Quando modifica o meio onde o som está se propagando, dois fenômenos vão ocorrer. A velocidade de propagação aumenta ou diminui, alterando assim o comprimento de onda por consequência. E há a formação de um eco, que retorna na interface entre os dois meios, proporcional à diferença de velocidade entre eles. Vamos então imaginar que você esteja na beirada de um lago, curtindo a vista de um lindo pôr do sol. Subitamente, para na sua frente um barco que está vazando óleo. Você, revoltado com o barco poluidor, estragando seu dia e a sua paisagem, pega uma pedra e atira contra ele. Mas o barco está longe, a pedra cai na água. Logo, você vai observar a formação de uma ondulação na água, no local onde caiu a pedra, que se propaga em direção à poça de óleo que está circundando o barco. Ao atingir o óleo, há a formação de uma pequena ondulação de retorno, enquanto a ondulação da pedra
continua a se propagar com uma velocidade um pouco maior durante a passagem pelo óleo. Logo após atingir o casco do barco, a ondulação retorna quase que totalmente na sua direção. Esse exemplo vai ilustrar exatamente o que acontece quando o som sai dos cristais do transdutor. A cada interferência, a onda devolve na forma de reflexão parte da sua energia, formando então ecos. Da mesma forma, a onda de retorno sempre tem uma intensidade menor do que a onda gerada. Isso porque a sua energia é atenuada por essa absorção, assim como pela interação com os diversos meios. Algumas considerações adicionais são importantes. Quando a diferença de velocidade entre os meios é muito grande, a reflexão é quase total. Entre o ar e a superfície da pele, por exemplo, a reflexão é quase total, o que explica a necessidade do gel de contato na superfície do transdutor. Sem essa interface, o que sobraria de ultrassom após a reflexão não seria o suficiente para formar imagem. Já entre o músculo e a gordura, por exemplo, a reflexão é de menos de 1%, permitindo assim que o som continue a se propagar, trazendo informações sobre os tecidos subsequentes. Outra informação importante é sobre a atenuação. Essa é tão mais intensa quanto maior a frequência do feixe de ultrassom. Assim, quanto maior a energia que é colocada para produzir feixes de frequências mais altas, maior a transformação de energia em calor nos tecidos. Isso faz com que maiores frequências atinjam também menores profundidades, enquanto menores frequências atingem planos mais profundos. Dessa forma, teremos melhor resolução axial, ou de profundidade, ajustando a maior frequência que permita boa identificação da estrutura de interesse naquela profundidade. Já a resolução lateral, ela depende não só da frequência, como também do ajuste da posição focal no local de interesse. O foco, ele aparece como esse triângulo na lateral da imagem e corresponde a uma área de compressão dos feixes, que permite uma imagem mais clara e com maior densidade e resolução. O modo mais popular de ultrassonografia é o modo B, ou modo de brilho, ou ainda Bright Mode ou B-Mode. Nesse formato, o transdutor adquire os pulsos ultrassônicos, que são processados pela CPU. Devido à atenuação tecidual, o eco que retorna ao transdutor tem intensidade mais fraca que o emitido, necessitando assim de ser ampliado e filtrado devido à difração. No processador interno do aparelho de ultrassom é feita a compensação de tempo devido ao efeito de atenuação do feixe, gerando uma imagem em modo A, ou seja, modo de amplitude de onda. Essa imagem de modo A é logo convertida em um mapa em escala de cinzas, que se parece um pouco com um código de barras. Essa escala é processada e condensada, formando uma imagem que vemos no monitor, que é um conjunto de feixes lineares de modo B, dispostos verticalmente lado a lado em sequência. Agora que você já entendeu um pouquinho da física que envolve a geração de imagem de ultrassom, vamos começar a interpretá-la. Quando a imagem gerada está totalmente preta, nós chamamos de imagem anecoica, ou ainda também pode ser chamada de anecogênica ou sonolucente. Representa a total ausência de reflexão de som. De forma mais simples, o som saiu do transdutor e não foi refletido em todo o percurso, não havendo assim formação de ecos. Esse tipo de imagem ocorre principalmente com líquidos límpidos, sem sólidos e sem suspensão. Também encontramos a imagem anecoica após uma zona de intensa reflexão. Por exemplo, a interface líquido e sólido, quando a velocidade de propagação é muito diferente entre os meios. Nesse caso, o som é todo refletido e não sobram ondas sonoras para devolver algum nível de reflexão dos planos mais profundos. A imagem é hipoecogênica, também chamada de hipoecoica, quando está com uma tonalidade cinza escura. Essa imagem
indica que o som se propagou, mas havia geração de uma pequena intensidade de ecos no caminho de retorno. Nesse slide, à sua esquerda, observamos uma imagem hipoecogênica e à sua direita observamos uma imagem de contorno anecoico em tom de preto, com planos hiperecogênicos à sua volta. A imagem é ecogênica quando reflete a maior parte do efeito sonoro, gerando assim uma imagem bem branca na sua tela, mas ainda permitindo a passagem de ecos para a formação de imagens claras nas zonas subsequentes. Já quando a imagem é hiperecogênica, ou também conhecida como hiperecoica, ela reflete quase 100% do feixe ultrassônico, gerando bloqueio da propagação subsequente. Nesse slide, você pode observar à sua esquerda imagens hiperecogênicas, em contraponto com tecidos hipoecóicos à sua volta. Já do lado direito, pode-se identificar imagens hiperecóicas indicadas pela ponta da seta. Após determinar a ecogenicidade da estrutura foco do seu interesse, é importante designar a regularidade na geração dos ecos. Uma imagem será homogênea se os ecos gerados no seu interior forem de mesma intensidade em todo o percurso do feixe. Já será heterogênea quando houver diferentes intensidades de geração de ecos no trajeto do feixe. O termo isoecogênico é um termo de natureza comparativa. Significa igual característica de formação de imagem em duas estruturas diversas. O termo debris ele é restrito para líquidos. Um líquido possui debris quando há pequenas partículas em suspensão. É uma espécie de heterogeneidade característica apenas dos líquidos. Nesse slide, você pode ver à sua esquerda exemplos de imagens homogêneas e isoecogênicas. Observando bem, você pode alegar que há ecos de diferentes intensidades nesse órgão. Ocorre que você tem que diferenciar o que é o parênquima e o que são vasos e nervos, que dão um aspecto de leve heterogeneidade. Portanto, a avaliação ela se refere ao segmento que você quer analisar apenas. No caso, a sua intenção é de analisar o parênquima. Já na imagem à sua direita, há um parênquima hipoecóico. Já esse parênquima com um pontilhado hiperecogênico difuso, parenquimatoso, conferindo uma característica heterogênea aos parênquimas do órgão. Nesse slide agora, você pode identificar claramente a imagem de debris. Note a suspensão de permeio ao conteúdo líquido, bem visível. Muito bem. Agora você já sabe como as imagens são geradas e sabe interpretar os ecos. Vamos então escolher o transdutor com base em tudo que você aprendeu. Essa escolha leva em consideração alguns fatores. Profundidade da estrutura que é objeto do seu interesse, superfície de contato, áreas anatômicas e suas limitações de acesso. Se você quer visibilizar estruturas superficiais, como uma jugular, por exemplo, uma hérnia umbilical ou uma tireoide, você deve escolher um transdutor de alta frequência, capaz de conseguir maior definição, limitado pela profundidade. Nesses casos, usamos então um transdutor linear. Notem o design reto e a ampla superfície de contato. Nessas imagens, no seu lado esquerdo, você pode observar os vasos subclários. Do lado direito, um nódulo cístico retroauricular. Na imagem da direita, você pode identificar com clareza os planos anatômicos de pele, subcutâneo, camada muscular, com um cisto de conteúdo anecoico, subepidérmico, numa profundidade de 1 centímetro. Já na imagem esquerda, observam-se os vasos a cerca de 3 centímetros de profundidade, justaposto à cúpula pulmonar, visibilizando-se claramente o deslizamento pleural profundamente. Note que essa imagem foi feita com ajuste de foco mais profundo, inclusive com o auxílio de um recurso muito utilizado quando a imagem a ser adquirida não é tão superficial, que é a imagem trapezoidal. Esse tipo de imagem é realizada com um recurso que abre a imagem em seu plano mais profundo, aumentando o seu campo de visão. Já quando você precisa evidenciar estruturas mais profundas,
terá que utilizar transdutores de mais baixa frequência. Tão menores essas frequências quanto mais profunda a região que você quer examinar. Um exemplo de transdutor de baixa frequência é o chamado transdutor setorial, que é conhecido também como transdutor de ecocardiograma. A frequência deve ser baixa devido ao volume da caixa torácica e pelas limitações causadas pelo arcabouço costal. Uma das limitações é a baixa compressibilidade, que impede de aproximar o transdutor da área de interesse, o que justifica ainda mais o uso de baixas frequências. Outra limitação é a alta densidade ecográfica das costelas, que bloqueia a passagem do feixe ultrassônico. Por isso, o formato do transdutor é parecido com um bastão ou uma caneta, com pequena superfície de contato, mas com uma geração de imagem que se abre para o interior da caixa torácica, aumentando o campo de visibilização. Dessa forma, na imagem mais superior, observamos um coração de volume aumentado, em uma profundidade de 25 centímetros. Abaixo, nós temos a imagem de um derrame pleural, em uma profundidade de 20 centímetros. Temos também o transdutor convexo, de frequência não tão alta quanto o linear e não tão baixa quanto o setorial. Formatado principalmente para exames de cavidade abdominal, esse transdutor tem ampla superfície, aproveitando-se de não haver obstáculos e poder-se exercer pressão para aproximar o transdutor da estrutura do seu interesse. Seu foco é mais profundo do que superficial, procurando atingir maior frequência possível para cada região do abdômen. Já o transdutor endocavitário, ele foi criado com o objetivo de aproveitar cavidades naturais para adquirir imagens com maior frequência e, portanto, maior definição, permitindo diagnósticos mais precisos. É o caso, por exemplo, da via de acesso transvaginal, permitindo maior diagnóstico do que de útero e ovários, ou a via transretal para avaliação da próstata, e ainda o transesofágico, para avaliação do próprio esôfago e para a realização do ecocardiograma sem a necessidade de usar transdutores de baixa frequência e sem a interposição do ar do pulmão, que limita a janela de acesso. Além dessas funções, os transdutores endocavitários permitem a realização de biópsias mais seguras e precisas de ovários e próstata. Nesse slide, podemos ver um exame de próstata por via transretal. Note que a superfície de contato do transdutor no plano inferior está em íntimo contato com o órgão, o que permite o uso de frequências bem mais altas, possibilitando, inclusive, diagnóstico de lesões de pequenas dimensões. Agora que você já escolheu o seu transdutor, vamos conhecer alguns artefatos que, ao mesmo tempo que limitam a propagação do som ou distorcem seu trajeto, também auxiliam em alguns diagnósticos pelo seu comportamento típico. A primeira que vemos é a atenuação gasosa. O gás tem velocidade muito inferior aos tecidos corporais, além de ser muito mais compressível. Isso provoca uma aceleração súbita do feixe acústico e distorção do seu trajeto, gerando uma imagem hiperecogênica com geração difusa de ecos. Essa atenuação pode diagnosticar certas enfermidades, pela presença da imagem típica da atenuação gasosa em local que não seria normal encontrá-la. É o caso desse slide, onde você vê um enfisema subcutâneo na musculatura da coxa. Aqui vemos um outro artefato, que é a atenuação tecidual. Certos tecidos, quando muito densos, com pouca elasticidade, refletem muitos ecos. E também, absorvendo o feixe ultrassônico, fazem com que estruturas mais profundas não sejam bem evidenciadas. Mais uma vez, esse artefato pode ser usado para diagnóstico. Se um órgão tem um certo coeficiente de atenuação, e esse coeficiente aumenta, atenuando o feixe acústico, podemos entender por uma mudança de densidade do parênquima, que pode ser patológica. No caso, aqui a gente vê o fígado infiltrado de gordura com esteatose hepática. Um artefato muito comum e que pode ser imprescindível para o diagnóstico é a sombra acústica posterior. Essa ocorre
quando uma estrutura tem uma densidade muito alta, bloqueando a passagem do feixe acústico. Portanto, é uma estrutura hiperecóica. Essa imagem demonstra que a estrutura tem uma densidade próxima do osso. Portanto, torna-se importante para o diagnóstico de litíases. No caso desse slide, temos uma colicistolitíase. Nesse slide, mais uma vez, o artefato da sombra acústica, agora identificando-se uma litíase renal. As estruturas preenchidas por líquido têm um artefato típico, mais intenso, quanto mais límpido e volumoso for o líquido. O som, ele vem numa certa velocidade. Quando atinge a interface líquida, ele se atrasa, vindo a se acelerar de novo quando atinge a interface mais posterior, sólida, gerando assim dois artefatos. Um que está presente em quase todos os casos é o reforço acústico posterior, representado por um aumento difuso da ecogenicidade que não interrompe o feixe acústico. Quando o volume líquido é maior, começa a existir também um artefato chamado imagem em espelho, que faz um contorno fantasma em direção anterior e acompanhando a parede do órgão. A comprovação de que é efetivamente um artefato se faz pela mudança de eixo de insonação. A imagem espelho não vai se manter em todos os eixos e com a mesma característica. Outro artefato importante é a anisotropia. Esse decorre da difração do feixe sonoro, que dependendo da direção tangencial, muda de sentido, não gerando ecos de retorno. Isso é muito comum de se observar em tendões na ultrassonografia musculoesquelética, como no caso das fotos nesse slide. Mas também se observa em medicina interna, em algumas situações, como a dessa foto. Aqui vemos uma cúpula diafragmática direita com a imagem do fígado. Percebe-se que na imagem da esquerda há uma hipoecogenicidade que some ao se mudar o eixo de visibilização. Existe um outro modo de ultrassonografia, que é o modo M, ou modo de movimento. Nesse modo, o aparelho repete a mesma faixa de varredura vertical continuamente, da área selecionada pelo operador, permitindo assim que você possa rastrear o movimento desse ponto de interesse, mensurando o seu deslocamento. É muito utilizado em ecocardiograma para medida de cavidade, fração de ejeção e na ultrassonografia pulmonar para avaliação de deslizamento pleural, como se observa das fotos à direita do seu vídeo. Agora, você está preparado para pegar o aparelho de ultrassonografia e começar a interpretar as imagens que vão permitir os seus diagnósticos. Vamos então aprender alguns dos principais comandos. O primeiro é o ganho. Esse comando determina a ampliação dos ecos recebidos pelo aparelho, o que se reflete na tela como um aumento de brilho. Mas cuidado, apenas girar o botão do ganho vai fazer que algumas áreas fiquem com brilho excessivo e outras com menor brilho. Para corrigir esse problema, temos o chamado ganho de compensação, que é uma série de comandos deslizantes na forma de um equalizador que proporcionam a possibilidade de aumentar ou reduzir o ganho em cada faixa de profundidade, mantendo assim uma qualidade de imagem proporcional em toda a tela. O botão de foco é extremamente importante porque ele deve ser fixado no centro da sua área de interesse. O foco ele é representado por uma seta na lateral da imagem, que vai se deslocar conforme a sua regulagem. Essa função condensa os feixes e os estreita em um ponto determinado do feixe acústico, aumentando assim a resolução nesse ponto. O controle de profundidade altera, para quem visualiza a tela, o tamanho da imagem, ficando maior visualmente para o operador, quanto menor for a profundidade. Mas é importante entender que o que faz a imagem aumentar de tamanho é a redução da profundidade da varredura. Ou seja, se o aparelho é configurado por uma varredura mais curta, ele é capaz de varrer mais vezes em 1 segundo, aumentando a sua taxa de frames por segundo. Essa configuração aumenta a resolução e a velocidade de aquisição da imagem. Portanto, mantenha sempre uma profundidade
em um tamanho que a sua área de interesse ocupe pelo menos 70% da tela. Uma dica importante: profundidade não é o mesmo que zoom. Quando você dá um zoom na tela, você afasta os pixels da imagem, reduzindo a resolução, conseguindo um efeito contrário do que se consegue reduzir na profundidade. O botão de frequência deve ser ajustado para menor, quando o seu interesse estiver em maior profundidade, preferindo sempre a maior frequência quando for possível identificar bem a sua área de interesse. É importante lembrar que existem transdutores específicos para maiores profundidades ou para estruturas superficiais. Se a configuração de frequência não foi suficiente, considere trocar o transdutor. Portanto, agora você pode ligar o seu aparelho. Lembre-se de usar um aparelho compatível com o trabalho que deseja realizar. Se for beira-leito, deve ser o mais portátil possível. Se for em consultório ou em ambulatório, aparelhos maiores, com mais portas para conexão simultânea de transdutores e mais funções disponíveis em um toque no teclado, agilizam o trabalho, melhorando a sua produtividade. Portanto, escolhido o aparelho, ligue na tomada do no-break. Pressione o botão de ligar, aguarde o sistema liberar. Pressione a tecla Probe e selecione o transdutor adequado a seu propósito. Coloque o gel de contato em sua superfície. Como aparelhos portáteis, de modo geral, têm poucas portas de conexão de transdutores, muitas vezes o transdutor escolhido pode não aparecer na tela de seleção. Nesse caso, mantendo-se na tela de seleção, faça então a substituição, retirando aquele que você não vai usar e conectando aquele que você selecionou. Após, aperte 2 vezes a tecla Probe para atualizar os presets por transdutor. Já com os transdutores corretos na tela, selecione o preset mais adequado para o seu objetivo de exame. Muitas vezes não tem um preset exato para o órgão que você pretende examinar. Nesse caso, você deve escolher aquele que mais se assemelha, porque assim terá menos configurações para ajustar durante o exame. Por exemplo, você quer puncionar uma jugular e não existe essa opção no preset. Mas analisando as opções, você encontra carótida e encontra também artéria femoral. Você deve escolher a opção vascular, caso que contempla as duas opções, mas que tenha profundidade semelhante. Aí, nesse caso, a melhor opção passa a ser a carótida. No caso do nosso exame, escolhemos um transdutor convexo, adequado para exames de abdômen. No preset, temos 3 opções: abdômen pediátrico, abdômen adulto e abdômen difícil, que é uma opção para pacientes obesos. Analisando o tipo físico da nossa paciente, escolhemos o preset de abdômen adulto. Selecionado o preset, o aparelho já entra em modo B. Liberada a imagem, antes de iniciar o exame, tem que se lembrar das regras de higiene básicas. O transdutor deve ser limpo com produto adequado e seco com toalhas descartáveis após cada exame. Se isso não tiver sido feito, higienizar o transdutor antes do exame. Se o exame for feito em ambiente hospitalar, principalmente em CTI, o operador deve estar paramentado com avental descartável, luvas, máscara e touca descartáveis, e o transdutor protegido com preservativo não lubrificado descartável de uso clínico. Todos os equipamentos de proteção individual e o preservativo devem ser descartados e trocados para cada litro. Aperta agora a tecla Freeze para descongelar a imagem e começar o exame. Essa tecla será utilizada sempre que desejar manter uma imagem ou imprimir, ou ainda salvar no banco de dados do aparelho. Quando você congela a imagem, pode ainda, usando o trackball, realizar uma função chamada CineLoop, que retorna a imagem para revisar momentos anteriores que deseje revisar e documentar. Note que a borda do seu transdutor tem uma marcação em relevo, e ela corresponde a uma marcação no canto superior da tela do aparelho, em geral representado por essa marca. A marca deve estar no mesmo lado que a marcação do transdutor. Em geral, de fábrica, ela estará à esquerda. Estando a marcação do lado esquerdo, inicie o exame no modo transversal e quando girar o transdutor no sentido longitudinal, essa marcação vai representar a parte superior do paciente. Agora,
ajuste o ganho TGC, aquelas teclas que aparecem com o equalizador no canto superior direito do teclado, para otimizar a percepção dos ecos, trazendo assim um bom contraste líquido-sólido. Feito isso, ajuste a profundidade para que a área de interesse ocupe pelo menos 70% da imagem. Coloque agora o foco no centro da área de interesse. Ajuste a frequência para mais alta, que permita visibilizar adequadamente a área de interesse. Reajuste o ganho para se adaptar aos ajustes realizados. Meus parabéns! Agora, você já pode usar um aparelho de ultrassonografia de forma profissional. Muito obrigado por sua presença. Queremos agradecer sua audiência, ressaltando que planejamos cuidadosamente nossos conteúdos para que os profissionais de saúde tenham segurança e correção técnico-científica nos seus atendimentos. Mais importante, vem fazer acontecer. Vem ser PhD.